Vamos começar já a olhar para o primeiro assunto que tem a ver então com estas decisões tomadas pela Sonangol, chamemos-lhe assim, e começo por si, Conceição. Qual é a razão, ou pelo menos o objetivo, a questão que está no cerne deste negócio entre a Sonangol e a Trafigura, e mais do que isso, o porquê deste encerramento de parceria, digamos assim, entre a Sonangol e a Puma Energy? O que é que está na base destas decisões da Sonangol? Bem, segundo o press release da Sonangol, o foco é que a Sonangol se empenhe naquilo que é o core business procurou fugir também, digamos assim, de uma injeção de capital que tinha de realizar no âmbito dessa joint venture, dessa parceria que tem com a Puma Energy. Entretanto, gostava de observar os seguintes elementos nessa transação econômica. Segundo o press release da Sonangol, a transação se deu em 2 atos. O primeiro ato compreende a alienação das ações de 31 e pouco mais que a Sonangol detinha para a Trafigura, outro sócio, portanto, da Puma Energy. Ora, o segundo momento, a Sonangol compra da mesma empresa alguns ativos, um portfólio de ativos. Como é que está composto esse portfólio de ativos? É composto por terminais aeroportuários, penso que 4, Luanda, Benguela, Cunene e Lubango, um terminal de armazenamento na Baía Farta e depois a Ango-Batum. Esse é o portfólio de ativos que a Sonangol decidiu comprar para si. Outro elemento importante para compreendermos a transação é saber o valor. Num primeiro ato em que a Sonangol aliena as ações para a Trafigura, cobra 600 milhões de dólares. O segundo ato, em que ela adquire o portfólio de ativos, também foi, portanto, o resultado de uma compra de 600 milhões de dólares. Ou seja, o mesmo valor da venda das ações refletiram a compra dos ativos. A questão para mim, portanto, agora aqui refletir é a seguinte. Primeiro, uma análise mais de mercado. Que impacto é que essa compra e venda terá para o mercado? A outra tem a ver com a integridade e transparência do negócio, que são 2 aspectos que poderão se levantar nessa transação. O primeiro aspecto tem a ver com o negócio, com o mercado, é saber se o impacto que terá no mercado, do ponto de vista de alguma fragilidade ou algum recuo no âmbito da concorrência. Para nós, como consumidores, queremos cada vez mais competitividade do mercado. Quanto mais distribuidoras houverem, melhor, que assim movimentamos em quem presta melhor serviço. Claro. Nós sabemos melhores preços já agora? Não, mas tinha melhor serviço eventualmente. Sabe que alguns consumidores diziam que bombas da Sonangol, por exemplo, tinha alguma mistura de água no seu tanque, por exemplo, e que não acontecia o mesmo com são reclamações de consumidores que ajudará a movimentar-se entre um e outro na busca dos seus serviços. Mas também precisamos dizer que ao fazer o portfólio dos ativos, esquecemos de mencionar o importante, que são os 79 postos de combustíveis, portanto, da Sonangol, da Pumangol. Bom, precisamos saber quem foi, dos vários sócios, quem foi que realizou, como foi realizado o investimento inicial, que configuraram a existência do parque que nós temos hoje, portanto, o que a Pumangol tem ainda, portanto, de combustível. Ou seja, se o investimento foi feito pela Sonangol e a Sonangol compra por 600 milhões, que é o mesmo valor, isto poderá criar uma não compreensão desse negócio. Outro aspecto em relação ainda ao mercado é perceber como foi todo esse portfólio realizado e como foram parar esses parques aeroportuários à exploração do consórcio Pumangol Energy. Porque se foram bens de Estado e foram passar aqui custo para a Puma Energy e depois é vendido sem realização de capital efetivamente, criar-se-á algumas dúvidas sobre a legitimidade do negócio. E depois, ao nível da integridade do negócio, convinha sempre que levantar-se-á uma série de questões, como essa que acabei de colocar,
mas penso que, efetivamente, os acionistas ou os seus responsáveis deviam ficar predispostos a uma conferência de imprensa para dissipar essas pequenas dúvidas que podem ser levantadas. Ainda pode acontecer, não é? Efetivamente, estamos em tempo para o fazer. Betico, perguntava-lhe precisamente isto, de uma forma mais simples e sem os termos técnicos que a Conceição, enquanto entendida, exatamente, e muito bem usou. No final, e resumindo, a Sonangol não ganhou nada. Lá está, tirou os 600 milhões da alienação, ou melhor, da quebra de parceria com a Puma Energy e investe esses mesmos 600 milhões na Trafigura. Portanto, o que é que ganha daí desta transação, deste negócio? Quais são as vantagens? Permita-me que eu comece a minha intervenção, também emitindo aqui meu sentimento de repúdio e descontentamento pelo facto de ontem ter havido uma tentativa de agressão ao jovem presidente do Conselho Nacional da Juventude, Isaías Calunga. Enquanto jovem, não me revejo naquele tipo de práticas. Um ato tão ignóbil, né? A dimensão dos jovens que terão perpetrado aquela ação, tanto porque há ganhos que o país alcançou e que são irreversíveis. A independência, a paz, a democracia. A democracia gera tolerância, gera pluralidade de opiniões. Ora, se eventualmente há uma outra situação que terá desagradado essas pessoas, obviamente que há sempre um mecanismo de diálogo que é o mais aconselhável, o mais pacífico. Do ponto de vista constitucional, a manifestação tem acolhimento no nosso texto constitucional por força do artigo 47. Todavia, quando são empenhados meios que a Constituição e demais leis ordinárias não assim acolhem, portanto, devem ser banidas e responsabilizadas, obviamente, constitui crime. E aqui apelar aos órgãos de defesa e segurança, eu acredito que deviam ser mais energéticos, mais contundentes neste tipo de matérias, porque atentar contra a integridade física de outrem e o bem-vida de outrem constitui crime a nível do ordenamento jurídico angolano. Relativamente à questão que me coloca a Sonangol, obviamente que aqui é uma estratégia do Executivo no sentido da Sonangol desinvestir em setores que não têm que ver com o seu core business. Sim. Portanto, e aqui a Sonangol acredito que esteve bem. Portanto, a Sonangol o que é que fez? A Sonangol é sócia a nível da Puma Energy, onde a Trafigura também é. Ora, a Puma Energy decidiu recapitalizar a sua posição, enfim, a nível de mercado, e a Sonangol era obrigada a contribuir com 12%. Sim. Perdão, com um valor equivalente a 500 milhões. Sim. A Sonangol achou-se que não podia fazer aquilo, caso não fizesse, ficaria com 12%. Portanto, quando já tinha inicialmente 31,78%. O que é que fez a Sonangol? Cedeu a sua posição à Transfigure. E aqui, por força, aqui em concreto, por força ao princípio que lhe favorável também à própria Transfigure, no caso, né, direito de preferência, perdão. A Transfigure tem agora as ações da Sonangol dentro da Puma Energy e a Sonangol negociou com a Puma Energy, porque a Puma Energy é que tem a totalidade das ações a nível da Puma Angol, em Angola no caso. A Sonangol negociou com a Puma Energy e a Sonangol hoje detém em total a Puma Angol em Angola. Ora, mas esta negociação, e por força da burocracia que se impõe, o que é normal a nível das negociações, só vai se efetivar materialmente em novembro, dezembro. Sim. Sonangol vai deter absolutamente tudo que tem que ver com a Puma Angola a nível de Angola. E em decorrência disso, a Sonangol vai estabelecer relações contratuais com as operadoras de maior destaque a nível internacional que passam por Angola. A Lufthansa, a Air France, portanto, aqui na negociação dos combustíveis. Ora, isso é sempre vantajoso. O Sonangol vai ter 79 bombas de combustíveis e aqui também, que é importante, relativamente ao capital humano existente a nível da Puma Angol, podem obviamente ficar descansados que sim, a Sonangol vai a público dizer não serão extintos os postos de emprego. A Sonangol vai manter, todavia estes não serão, obviamente, trabalhadores da Sonangol, pelo contrário. Há aí uma figura que depois a Sonangol terá de implementar relativamente a estes trabalhadores, mas podem, obviamente, ficar descansados que o posto de trabalho está completamente salvaguardado. Há garantias por parte da Sonangol de que isso está salvaguardado. Porque o que se quer hoje é que a Sonangol fique focado no seu core business. E aqui também, atendendo à estratégia do Executivo e o próprio IF, há um programa de privatização a nível das empresas públicas, estudos públicos, portanto, e a Sonangol possivelmente poderá também, num futuro breve, chegar a esse nível de privatização. E vai se preparando, obviamente, a máquina operativa a nível da Sonangol para que esse desiderato seja efetivamente alcançado.
Ora, eu só vejo vantagens nesse negócio, embora a Conceição tenha a sua posição enquanto gestora, obviamente, a nível de mercado, e focou num aspecto que eu julgo ser importante. Era bom que o Conselho de Administração da Sonangol não se limitasse num comunicado de imprensa, não é? Que viesse a público explicar, e por força daquilo que tem sido a nível da nova governação, uma governação transparente, clara e objetiva, para que nós, os contribuintes, não é? Porque a Sonangol é a nossa galinha de ouro, como se diz na gíria, né? Portanto, traz dinheiro a todos nós, a Angola, enfim, contribui bastante para o OGE. É fundamental que a Sonangol nos explique, claro e objetivamente, como é que foi feito, como é que não foi feito, quais são as consequências, não é? de forma mais simplificada, obviamente, mas de um modo geral, há vantagens relativamente à Sonangol neste negócio efetuado com a Puma Energy. Portanto, isso que fique claro. Não, a Sonangol vai ter, em princípio, vai ter a Puma Angol e vai ter as 79 bombas de combustível. A Sonangol vai estabelecer relações contratuais com as operadoras internacionais, portanto, falo aqui da Lufthansa, Air France. Não lhe retirava se permanecesse? Bom, eu gostava, se me permitisse, era referir àquele aspecto disso. Ao comprar a Puma Angola, dos funcionários não passarem a funcionários da Sonangol. Sim, o que é que se passa? Estes trabalhadores, obviamente, que terão seus postos de emprego salvaguardados. Isso é um facto. Portanto, a Sonangol vai, obviamente, pagar os salários, estabelecer a relação contratual com os mesmos. Aqui, contrato de trabalho, perdão. Portanto, não há aqui qualquer tipo de despedimento. Quando compramos uma empresa, compramos ativos e passivos. E no caso dos funcionários, são ativos. Portanto, sim, claro, o capital humano é sempre ativo em qualquer tipo de instituição. Ao adquirir a empresa, a Sonangol adquire, de facto, os funcionários passam a ser funcionários da Sonangol. Aliás, nos próximos 8 meses, vai começar um processo não só de passação de responsabilidade, se me permite. A Sonangol depois pode criar uma outra estratégia no sentido de terceirizar esse serviço. Portanto, o que estamos aqui a informar é isto, que fique claro. Quando terceirizar é um outro processo negocial. De forma objetiva e clara. Os postos de trabalho serão salvaguardados. Ou estão salvaguardados a favor mas essa ressalva era importante ser feita. Exatamente. Portanto, a partir do momento que adquire, os funcionários são da Sonangol. Isso é taxativo. Agora, outra questão que penso que é importante também aqui falar é em relação, e porque as pessoas questionarão a Claudete, é em relação ao fato de a Sonangol estar agora a fazer a aquisição de postos de combustíveis. Sim. Entretanto, o processo que tem com um outro parceiro, que é a Total, que vai entrar no ramo da distribuição, prevê a venda. Já entrou. Já tem bastante postos, inclusive nas províncias. Compreenderá a venda por parte da Sonangol de alguns postos à Total. Então, estamos aqui diante de uma transação em que, se por um lado a Sonangol compra, reavê alguns postos, por outro, poderá e venderá alguns postos à Total. Poderá ser compreendido como uma falta de coerência na visão do negócio, o que não é necessariamente... Não poderá ser mais rentável? Mais rentável? Onde é que está aqui? Bom, não. Dependendo do negócio que seja... O que a Sonangol vai querer evitar com isso é, de facto, que se crie aqui, portanto, temos um suposto monopólio a nível da distribuição de combustível no país. Sim, mas como é que ele evita se ele vai buscar da Puma Angola, não? A Sonangol vai ter a Puma Angol. Permita-me, a Sonangol vai ter a Puma Angol e seus ativos. Ativo e passivo da Puma Angol. Isso é um facto. Agora, é fundamental isso não é reduzir o monopólio. Não, isso não é reduzir o monopólio. Pelo contrário, vai reforçar ainda mais o monopólio da Sonangol. Então. Todavia, e eu aqui estou a acompanhar a sua observação quando diz que a Sonangol depois vai estabelecer a relação contratual com a Total, esta hipótese que levantou. Não, é o que está a acontecer já. É um processo que está já a decorrer. Sim, e se eventualmente vier a se materializar, é a Sonangol a dizer que não quer assumir o monopólio. Sim, mas comprou e depois está a vender. Pronto. Sim, mas é só definitiva de mercado. São questões que eu penso... Não é por essa matriz. Não é por essa matriz. Há uma parceria, efetivamente, com a Sonangol, em que não irá vender toda. A Sonangol não irá vender todos os postos à Total, mas alguns, por questões estratégicas, ao nível da, vamos lá dizer, da expansão e pontos em que a Sonangol não consegue por alguma razão, a Total poderá estar presente, então há uma passação. E isso, penso que, para além do press release, uma conferência de imprensa poderá suprir essas pequenas situações que não esclarecem muito bem o processo. Entretanto, aqui é preciso dizer que, no todo,
nós não podemos continuar num processo de permanentemente a Sonangol vir apenas dizer que queremos mais, queremos menos a nível da economia, da expansão do olhar que a Sonangol tem em relação ao mercado. Porque, na verdade, também quando assumiu estar em outros pontos do mercado, do setor do mercado, não foi, portanto, ninguém o obrigou. Portanto, agora, ao fazer essa saída, tem sempre de fazer de uma forma que, de facto, as coisas fiquem demasiado esclarecidas. Há uma situação paralela que não me deixa muito confortável. Em outros negócios que a Sonangol investiu, como é o caso da fábrica de cimento e outros, Sim. a Sonangol, quando retirou-se, assumiu um valor de dívida. Portanto, estas empresas assumiram uma dívida face ao investimento que a Sonangol fez. Portanto, essas empresas. Isso, ao criar um paralelo, eu poderia dizer que a Sonangol, eventualmente nesse negócio, em que diz que retirou, que comprou e vendeu ações e comprou portfólio, eu posso entender de uma outra forma. Que fez investimento, deste investimento que realizou, vai recuperar as bombas de combustíveis, porque as bombas de combustível foram construídas com o valor realizado, o investimento realizado, que penso eu que terá sido da Sonangol, e recupera esse investimento, e que recupera também outros ativos, que são do Estado, como terminais aeroportuários, enfim. Mas não, a Sonangol não assume uma dívida, porque eu não sei se fazendo uma conferência de valores daquilo que foi cedido, no caso de ter sido, e aquilo que hoje vale, porque essa questão é importante. O portfólio de compra e de venda foi submetido a uma avaliação, uma valorização? Por que órgão? Como é que chegaram a 600 milhões na venda e na compra? Então, são questões que penso que, se fazemos um paralelo com os outros processos semelhantes, eu penso que a forma como foi colocada foi uma forma inteligente, mas, na realidade, penso que a Sonangol devia ter assumido, caso tenha sido essa situação, de que recupera alguns ativos que tenham vindo da Sonangol e o resto que não tenha sido realizado, assumir como uma dívida, portanto, a perspectiva mas essa operação da Sonangol. Estamos a falar de questões de hipótese, Estamos a colocar hipóteses, diferenciamos pouco o processo. Sim, porque não é uma mera operação de recuperação de ativos da Sonangol, não é fundamentalmente isso. Portanto, o que houve de facto é uma operação contratual que pode existir em qualquer tipo de mercado. E a Sonangol fez porque achou conveniente e assertivo do ponto de vista da estratégia de mercado e mais. Aqui uma orientação, repito, estratégica da Sonangol desinvestir em áreas que não têm que ver com o seu core business. Portanto, mas faz todo sentido a crítica que apresenta e acredito eu que o Conselho de Administração da Sonangol, obviamente, por uma questão de gestão transparente, claro e objetiva, para o contribuinte, poderá vir ao público prestar mais declarações. Temos mesmo que passar para